Salve, salve, viajantes! Hoje vamos explorar um tema que infelizmente faz parte da história da aviação, as tragédias aéreas. Embora a aviação seja um dos meios de transporte mais seguros, alguns acidentes marcaram a memória coletiva, trazendo grandes lições e mudanças para a segurança dos voos. Neste episódio, vamos entender as causas por trás desses desastres, como a investigação é conduzida e o impacto desses eventos na indústria aeronáutica. O nosso convidado de hoje é o Lito, que atuou como mecânico de aeronaves e é criador de conteúdo no YouTube, onde compartilha seu conhecimento sobre aviação no canal Aviões e Músicas. Com uma abordagem didática e acessível, ele desmistifica o universo da aviação, abordando desde a manutenção de aeronaves até a análise de acidentes aéreos. Lito, quais são os principais fatores que causam os acidentes aéreos? Vocês conseguiram ao longo dos anos identificar algum tipo de padrão nos acidentes? A gente não tem uma causa principal. Assim, a gente tem um conjunto de fatores que levam a um acidente. Então, existem 12 fatores que são identificados, e isso vem sendo estudado desde o início da aviação, lá quando caiu o primeiro avião, que era um avião dos irmãos Wright, que morreu a primeira pessoa, digamos. Uhum. E aí, a partir dali, se começou toda uma investigação do porquê que aconteceu o acidente. E esse banco de dados de um século de acidentes gerou 12 fatores que contribuem para um acidente. Eu vou citar alguns aqui só para a gente ter uma ideia, mas falha de comunicação, ela faz parte na maioria dos acidentes. Complacência, que é um estado em que você sempre fez aquilo e dá uma sensação de que eu sei tudo e se acomoda e para de seguir procedimentos. Tem pressão, estresse, não cumprir procedimentos, que é o seguir normas. Assim. Existe um procedimento, mas você faz diferente. Por exemplo, para atravessar a rua, a gente deve atravessar na faixa de pedestres. É o local mais seguro. Mas se você atravessar de diagonal, você vai mais rápido. Uhum. E a pessoa, não acontece o acidente, ela começa a fazer só aquilo. Porque ela fala, tá lá pintado, mas eu passo aqui e não acontece. Até que um dia vai acontecer, porque existe a faixa por um motivo. Então, tudo isso é catalogado e isso é que chega numa conclusão ali, ó, o acidente foi causado por esse fator, esse fator, esse fator. Às vezes, um sobressai mais que outros. Uhum. O que a gente pode dizer, assim, efetivamente, é que as estatísticas mostram que a falha mecânica é aproximadamente 20% de uma causa principal de acidente aéreo. Uhum. 80% são fatores humanos que levam a um acidente. Dos mais atuais, assim, qual você acha que foi o mais significativo e o que deu pra gente entender sobre segurança? Dos que já saíram relatório, eu acho que o do Air France, o Air France 447, aconteceu em 2009, já faz um tempo, né? Ele é um que esse trouxe bastante conhecimento, porque o processo investigativo dele foi muito complexo. O avião caiu no mar e ele não foi encontrado durante 2 anos. Então foram 2 anos de busca em que a gente teve nesse período um relatório não muito conclusivo. Sabia-se de alguns problemas que o avião teve, mas não se tinha a história toda. É como você montar um quebra-cabeças e, tá faltando uns pedaços aqui. Qual a imagem que tem aqui no meio? Não se sabia. Uhum. O que sabia era da comunicação, é isso? Sabia-se dos problemas que o avião enviou antes de cair. Então tinha diversas mensagens assim que indicavam algumas coisas. Assim, perdeu um sistema X, perdeu um sistema Y, um efeito em cascata, a descida. E a maneira que os pedaços de metal que foram encontrados estavam, eles indicavam que o avião tinha caído de chapa no mar. E não embicado, não de lado, nada disso. Então ele tinha caído assim. Então se formularam algumas hipóteses para aquilo, mas não se tinha certeza. E uma das coisas mais importantes para a gente ter uma aviação segura é você ter certeza do que aconteceu para criar redes de segurança para evitar que aquilo aconteça novamente. Uhum. Então essa investigação foi fundamental, porque mesmo sem ter encontrado, eles permaneceram 2 anos e 60 milhões de dólares depois. Eles encontraram o avião a 3.500 metros de profundidade, encontraram as caixas pretas, tiraram elas com robôs, e aí a partir do momento que se tinha a gravação de vozes e de todos os dados do avião,
E eles ficaram, você vê, 2 anos embaixo d'água, 3.500 metros de profundidade, uma pressão violentíssima, e os dados foram preservados. Conseguiu-se ler, reconstruiu-se toda a história do acidente, e aí se percebeu que algumas coisas precisavam mudar. Tipo, treinamento de pilotos em alta altitude, que aquele avião poderia entrar numa condição que ele entrou e talvez o ser humano não estivesse preparado para aquilo, não saber como se comportar. A troca de pilotos durante um voo transatlântico, que não foi feita da maneira adequada. Então, tudo isso foi reconstruído a partir desses dados. E aí a gente teve uma mudança na aviação a partir disso, que cada acidente que acontece gera uma mudança. Tem que ser assim. Sim. E é por isso que no passado, quando a gente pega a década de 1960, a gente tinha uma razão de vítimas por cada 1 milhão de decolagens próximo a 40. Então, se perdia 40 vidas a cada 1 milhão de decolagens, década de 1960. A gente vem para 2023, a gente perde 0,001 vidas a cada 1 milhão de decolagens. E a gente tem muitos mais milhões de decolagens hoje em dia do que na década de 1960. É uma mudança muito significativa. Então, o sistema funciona. Sim. E vem em cima disso, assim, a investigação detalhada e que gera mudança. Aconteceu isso. Eu queria te perguntar sobre essas mudanças e essa parte da rede de segurança. Como que os acidentes aéreos mudaram e moldaram até os designs das aeronaves? Tem alguma mudança significativa que você pode citar? Tem, por exemplo, tem é tipo uma gag que eu falo, que é assim, turbulência não derruba avião. E eu sou um cara de muita credibilidade na aviação, e eu falo isso, e as pessoas que têm medo de turbulência, elas falam, pô, tem gente que anda com a minha foto no avião, assim, falando, o Lito falou que turbulência não derruba avião, então deixa eu tremer aqui que não vai cair. Você é amulito? Amulito. Boa. E de onde vem isso, né? Vem de um aprendizado e uma mudança que aconteceu no avião. Porque em 1960 e pouco, um avião caiu por causa de turbulência. Ele enfrentou uma turbulência fortíssima no Monte Fuji, no Japão, após um furacão. E foi uma onda de ar tão grande, assim, como se fosse uma onda mesmo, que arrancou aquele estabilizador vertical, aquela caudinha que fica lá no avião para cima. E aí o avião perdeu o controle e, obviamente, caiu. Se descobriu ali que era necessária uma mudança no design de como aquela superfície era presa no avião. E a partir desse aprendizado, todos os aviões que se seguiram foram modificados. Então, isso traz uma segurança. Teve um acidente da Varig, um que se perdeu na Amazônia. Não sei se vocês lembram dessa história, é antigona, lá anos 80, 1985, acho, se eu não me engano. O avião se perdeu, ele ia de Marabá para Belém, só que os caras colocaram uma proa errada no avião e eles foram para oeste ao invés de ir para o norte. Nossa. E como não tinha radar naquela época, lá era Brasil 1980, eles acabaram se perdendo, tomaram umas ações erradas e foram voando até acabar o combustível, já era de noite. E ele caiu em algum lugar da mata desconhecida, à noite, bateram em árvores e no impacto, alguns assentos se soltaram. E algumas pessoas que estavam na frente, elas morreram por esmagamento desses assentos que se soltaram. Então, acho que morreram 7 pessoas e acho que umas 30 sobreviveram ainda. Ficaram 3 dias na floresta até acharem onde estava esse avião. E isso também trouxe uma mudança de design. Os assentos naquela época suportavam uma determinada força. Após esse acidente, falaram, não, a gente precisa aumentar então a resistência do assento. Então, sempre que tem um acidente, tem uma mudança que precisa... Porque o principal da aviação, para quem constrói um avião, uma empresa que constrói um avião, é que não se perca vidas a bordo. Então, a gente vê muitos incidentes, né? Isso às vezes traz assim um sentimento para a pessoa que está exposta a uma mídia social, a um portal de notícias, de que, nossa senhora, está acontecendo muita coisa. Porque ele está exposto a coisas que antes ele não tinha acesso, que eram incidentes. Por exemplo, um avião sair da pista e ninguém se machucar, um motor pegar fogo em voo e ninguém se machucar. Isso sempre ocorreu. Mas hoje em dia sempre tem alguém com um celular filmando e botando no TikTok e no Instagram. E isso gera um sentimento assim, nossa, tá tudo errado. Mas essas coisas, elas têm o suporte para acontecer no avião e preservar a vida. Sim. É por isso que o avião tem 2 motores. Pifa um, o outro vai te levar e vai pousar.
saiu da pista, mas ninguém morreu. Tem evacuação de emergência, tem um monte de processos que são redes de segurança para se preservar a vida. Então, acho que esse é o grande... A grande sacada da aviação, assim, falou, pô, o nosso produto é levar uma pessoa de um lugar para outro, e as pessoas têm que chegar inteiras lá. Então, vamos fazer o possível para que seja dessa maneira. Uma vez eu fiz uma palestra que eu falava assim, o tema da palestra era por que a passagem de avião é tão barata? Pensa, eu falava... Que é barata. Um tema desse, né? Que todo mundo fala, é um absurdo o preço de passagem de avião. Porque as pessoas não sabem o que tem por trás de um voo. E quando eu explico, assim, a cadeia de ecossistema que tem em volta para você fazer um simples voo Rio-São Paulo, aí o cara fala, não, eu tô pagando muito barato, eu quero pagar o dobro agora na passagem. Sim. Você estava comentando sobre as mudanças, né? Eu li uma vez, não sei se é verdade, que os aviões usados para guerra, quando voltavam, viam onde estava perfurado. Você já viu essa história? Que daí mandava o avião e aí quando voltava falava, tá muito perfurado na ponta e no meio. E aí o responsável falou, reforça o meio. E não a ponta. Daí eles falaram assim, não, mas tá mais furado aqui. Ele falou, então, é porque quem tá acertando no meio não tá voltando. Os que são acertados no meio nem estão retornando. Então a gente precisa reforçar essa parte. Então tudo é esse olhar de aprendizado e tentar melhorar. E a engenharia por trás é fabulosa. Assim, a gente... Eu estou fazendo uma pós-graduação em engenharia aeronáutica agora. E quando você pega assim você vai criar alguma coisa. A quantidade de receitas que você tem que seguir para aquilo já é gigantesca. E você tem que construir alguma coisa que, apesar de todos aqueles requerimentos, seja leve e eficiente. Porque se for pesado, teu avião já não vai ser eficiente, ele vai consumir mais combustível. Então a engenharia aeronáutica é um negócio fabuloso, assim, do que você tem que mexer para ficar um avião assim, caramba. É por isso que quando a Embraer, né, faz um avião e lança assim um E2, por exemplo, o último modelo do avião, que é o avião que a Leila Pereira comprou para fazer transporte do Palmeiras e de outros times. Aquele avião é maravilhoso. Aquele avião faz pouquíssimo barulho. Uma vez um engenheiro-chefe do projeto da Embraer falou, barulho é energia. Você está criando ondas eletromagnéticas que levam o som para algum lugar. Se você está consumindo energia para fazer som, teu avião já não está eficiente. Aí pensa o nível de detalhe, né? Se o meu avião é silencioso, eu estou economizando combustível. É mesmo. Sobre as investigações, assim, qual é a parte mais difícil quando acontece um acidente? Qual é a parte mais difícil das investigações? O que dificulta mais? É o estado em que ficam as caixas pretas, se o avião tem caixa preta. Eu acho que mais difícil para o investigador é quando ele chega na cena. Um acidente de avião não é uma coisa muito agradável quando acontece, porque ele tem um cheiro específico, principalmente quando tem vítimas envolvidas, quando tem fogo. Eu acho que a parte mais difícil para o investigador é chegar no momento em que ainda não se recuperaram não fizeram o resgate de todas as vítimas. Depois disso, é a busca pelas caixas pretas. As caixas pretas são fundamentais para você ter nível de detalhamento do que aconteceu. Então, é cruzado, cada caixa preta, ela é sincronizada com um relógio. Ela tem um relógio, que é um relógio atômico, inclusive. Atômico não, ele sincroniza com o satélite. Então, é um horário muito específico. Então, quando o piloto fala alguma coisa, sabe-se exatamente que tempo ele falou aquilo. E todos os parâmetros do avião também são cronometrados. Então, você faz uma referência cruzada entre o que está acontecendo no avião e o que o piloto está falando. Isso reconstrói muito bem os últimos momentos. O que é difícil é quando você não tem a leitura das caixas pretas, por algum motivo. Inclusive, a gente teve um acidente recente lá na Coreia do Sul. Todo mundo viu, né? O avião pousa sem trem de pouso, ele se arrasta na pista e bate no muro de concreto, explode e praticamente todo mundo morreu, menos 2 comissários que estavam sentados na galeria traseira. Os 4 últimos minutos desse voo não foram gravados. E muita gente, a gente está numa época de internet em que as pessoas falam assim, não foi gravado, então estranho, né? Suspeito. Os últimos 4 minutos são os mais importantes, não foram gravados.
E aí eu fiz um vídeo só para explicar o porquê que não gravou. Porque aquele avião, na época que ele foi construído, não existia um sistema de backup para o caso de perda total de energia elétrica, os gravadores de voo continuarem funcionando. E nesse acidente, o cara teve os 2 motores comprometidos por pássaros. Então ele perdeu os 2 geradores. Como o gerador da cauda não estava ligado, porque ele estava em voo, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu Parou o de gravar. A caixa parou não de registrou. gravar. Nos aviões de hoje em dia isso não aconteceria, porque eles têm backup para ficar até 10 minutos gravando, mesmo com perda total de energia. Mas perdeu-se essa informação. Então, o que os investigadores pegam? Assim, eles vão pegar cada detalhe, por exemplo, o motor, para eles saber se o motor estava funcionando ou não na hora que ocorreu o impacto ou o pouso. Então, eles veem como que o metal ficou retorcido. Se ele estava com potência, o metal vai retorcer de uma maneira. Se ele estava parado, o metal vai retorcer de outra. Encontraram as penas de pássaro e sangue de pássaro dentro dos motores. Então eles sabem exatamente, realmente foi pássaro que fez os motores pararem. Mas por quê? Porque não é para fazer isso. Então que tipo de pássaro que era? Então eles... E que tipo que era? Então esse era um pato que tem lá, relativamente grande, porque esses motores suportam até um tamanho, um urubu médio, dá para suportar sem causar um grande dano no motor. Mas ali eu não sei quantos patos pegaram. Então, para chegar a comprometer os 2 motores praticamente ao mesmo tempo. Às vezes acontece colisão, ingestão de pássaro pelos motores, e às vezes não acontece nada. Mas quando a gente encontra vestígio desses pássaros, a gente pega a pena, coloca dentro, pega com luva, né? Porque você não sabe infecção, essas coisas. Pega com luva, coloca dentro do envelope, sela, manda para o Smithsonian. Na empresa que eu trabalhei na empresa americana, a United Airlines. Então a gente mandava para o Smithsonian. Aí eles voltam com a idade do pássaro, que pássaro que era e quanto pesava. Só com detalhes de pena. É muito interessante. Nossa, que interessante. E aí os investigadores se pegam nesses tipos de detalhes para reconstruir. Então essa é a dificuldade, é quando não tem dados gravados. Por exemplo, o avião que estava o Eduardo Campos, que caiu em Santos. Esse era um avião executivo. O gravador de vozes dele e o de dados estava inoperante há muito tempo e ninguém ligava. E aí teve um acidente. E aí já, um político a bordo... O negócio não está gravando, isso é muito suspeito. Que ele estava em ascensão na campanha, isso, né? Na que campanha. Daí todo mundo ficou de olho nisso. Exatamente. Então, e aí o CENIPA, que é o nosso órgão investigador, fica naquela saia justa, assim, ninguém vai acreditar na gente se a gente fala que não está gravado, porque o que estava gravado aqui é conversa de quase 1 ano atrás. Ou seja, fazia um tempão que o negócio estava inoperante. Mas eles, através de chips que tem no motor, em componentes eletrônicos do motor, eles conseguem reconstruir algumas coisas. E aí eles provam que é acidente, não é sabotagem e tudo mais. É tudo com evidência científica. Então esse eu acho que é a maior dificuldade do investigador, é quando pega alguma coisa muito destruída e tem que reconstruir só com evidências pela metade, forênsicas. Esse lance da galera, você falou da internet, que hoje em dia com a internet, quais são os mitos que as pessoas mais acreditam, assim? Bom, se tem um político a bordo, foi sabotagem. Isso não adianta, cara. Eu fiz o vídeo do Teori Zavascki. Assim, ele é extremamente didático. Tem todos os dados ali para mostrar que foi um acidente. Mas por mais que você mostre, o cara era da Lava Jato e não sei o quê. Então me prova assim, como que foi feito a sabotagem para a gente poder argumentar, porque eu te mostrei todos os processos científicos que o CENIPA faz, tá tudo explicado aqui. Agora me mostra como que esse avião pode ter sido sabotado, sendo que tem câmeras que filmaram como estava o tempo em Paraty no momento do acidente. Câmeras que são acessadas pelo mundo inteiro. Com aquele tipo de teto que estava lá, não é permitido pousar em Paraty. Então, aí você vê, né? Essa questão de tomadas de decisões. O cara decidiu que ele tinha que ir por lá. E existe todo um estudo de fatores humanos do porquê isso. Porque muitas vezes quem está sentado atrás é uma pessoa muito importante, que tem alguma coisa muito importante para fazer naquele lugar.
E aí, às vezes, nem fala vai, mas o piloto se sente, putz, eu preciso colocar esse cara aqui em Paraty, porque ele tem uma coisa muito importante para fazer aqui. E aí, aí vai um risco a mais na operação de tentar fazer uma coisa que está fora dos limites que a aviação impõe. Uhum. Fora essa parte também que você estava comentando sobre o voo comercial e o voo particular, né? Da taxa, porcentagem de acidentes. Sim, existe uma ferramenta muito boa que foi desenvolvida pelo pessoal do CENIPA. O CENIPA, ele é um dos órgãos de investigação mundial mais respeitados. E é nosso, é brasileiro aqui. São militares, todos militares. Eles usam também, né, quando eles querem um conhecimento fora da alçada deles, eles usam recursos civis também, mas eles são extremamente competentes e eles criaram um site que se chama Painel Cipaer, em que todas as ocorrências aeronáuticas são cadastradas ali. E cada tipo de acidente tem um código específico. Se foi perda de controle em voo, se foi voo controlado em direção ao terreno, se foi perda de motor. Cada um tem um código, tipo um código, e você consegue filtrar informações. Você tem os últimos 10 anos da aviação brasileira em um painel. O que você quiser pesquisar. Então, se você colocar assim, quero só pesquisar aviação comercial regular. Quem entra nisso? Gol, Azul, Latam, Voipaz, e se tivesse mais alguma aqui no Brasil, entraria todas as comerciais. E aí você vai ter, nos últimos 10 anos, quantos incidentes ocorreram? Quantos acidentes ocorreram? Quantas perdas de vida? Tudo registrado. Tudo registrado. Até o voo da Voipaz, que aconteceu ano passado, a gente tinha 0 vítimas nos últimos 17 anos. Na aviação brasileira. Isso é um negócio fabuloso, comercial, aviação comercial. Aí se você desmarcar o comercial e colocar, não, quero uma mistura da aviação geral, agrícola, esportiva, experimental, né? E aí você vê o número de acidentes e tudo mais. Então, estatisticamente, ocorre mais acidentes na aviação geral do que na aviação comercial regular. O time que viajou não era a aviação brasileira, né? O Chapecoense? Chapecoense, não era... Não, e também não era uma operação comercial regular. Era um voo fretado. Era um fretado? Era um fretado. E aí, quando a gente começa a estudar essas coisas, assim, o caminho que o acidente toma, por exemplo, o time da Chapecoense, ele tinha uma opção. O que aconteceu? Eles fretaram aquele avião para ele sair daqui de São Paulo e ir até San José, lá em Medellín, né, na Colômbia. Aí a ANAC, quando chegou essa requisição para a ANAC falou, mas não pode. Você está usando uma empresa boliviana para levar pessoas do Brasil para a Colômbia. Não pode. Ou o avião tem que ser brasileiro, ou o avião tem que ser colombiano. Boliviano, qualquer outro lugar não pode. Tem que ser entre esses dois países que você está voando. E aí não permitiram. Então, o time tinha a opção, assim, a gente freta com a Gol, que a Gol fazia fretamento para times de futebol. Na época, acho que não existia Sideral ainda, que é quem mais faz hoje em dia. Ou optaram pela Lamia mesmo, por essa empresa que era muito mais barata, acho que era 1/3 do preço da Gol. Existe um preço, né, em relação a serviços também. Só que aí eles não poderiam mais decolar do Brasil. Então o time teve que sair daqui do Brasil e ir para Bolívia, para decolar da Bolívia e ir para Medellín. E essa é uma operação que as características dela não são as mesmas de uma aviação comercial. Então, por exemplo, um avião da Gol jamais decolaria com combustível exato para chegar até um aeroporto. E foi isso que fizeram lá nesse avião da Lamia. Ele decolou aliás, foi negado, né? Quando o plano de voo chegou, o controle de tráfego aéreo falou, não posso aprovar esse plano de voo. A sua autonomia é igual à sua distância. Não pode, você tem que ter reserva de combustível. Claro. No mínimo 1 hora a mais de voo você tem que ter. Você nunca pousa na reserva. E aí os caras mudaram o plano de voo dizendo que ia abastecer em Cochabamba. E durante o voo eles mudaram, falaram, não, dá pra ir. A gente já foi 5 vezes. Lembra que eu falei do negocinho de atravessar a rua? De atravessar a rua, dá pra ir. Mas não deu, porque quando eles chegaram lá, daria. Mas quando eles chegaram lá, um outro avião, olha, tem umas coisas, parece que são coisas criadas por Deus, ou por quem quer que se predestinadas. Quando eles chegaram lá, um outro avião pediu emergência.
Putz. E aí a torre pediu pro Lamia fazer uma espera. E eles só tinham combustível para ir até lá. E quando fizeram a espera Tava contadinho. Aí não deu. Caramba. Num caso desse, qual é o procedimento para lidar psicologicamente com as famílias, assim? O que é feito? Num caso de uma empresa fretada como essa, em que o dono da empresa era o piloto também, acho que não tem muita coisa, não. Mas de maneira geral. De maneira assim, geral, as empresas aéreas elas possuem um grupo de psicólogos que eles juntam. Quando acontece alguma coisa assim, eles possuem um espaço que se chama sala de crise, em que, inclusive, são feitos treinamentos de como lidar com pessoas, com familiares. Por exemplo, no caso da Voipaz, eles fazem o transporte dos familiares para o local onde o avião caiu. Eles dão todo o suporte psicológico, hospedagem, cuida da melhor maneira que for possível do passageiro. Mas um acidente, você vê, isso é uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem, assim. Não tem muito jeitinho na aviação comercial. Porque um acidente apenas numa empresa aérea pode fazer a empresa aérea quebrar. A gente viu isso na TAM, por exemplo. A TAM quase faliu quando ocorreram os acidentes com Fokker 100. Todo mundo fala, Fokker 100 é uma porcaria de avião. E não era o problema do avião. E a empresa quase faliu por causa disso. Sim. A Voipaz, ela tá numa situação muito crítica, porque as pessoas ficam com medo de voar. Sim. Registra o nome na cabeça e fala, não vou nessa aeronave. Então, esse jeitinho que as pessoas... eu levo um carro no mecânico, ele faz uma gambiarra lá e eu saio andando com o carro. Depois quebra de novo. Não pode ter isso na aviação. Porque um acidente pode falir uma empresa. Então, se você está trabalhando numa empresa aérea e você quer que ela seja longeva, você tem que cuidar dela direito. São soluções que não cabem para o meio de transporte, né? Você estava falando sobre o combustível. Se acaba o seu combustível que seja no meio da marginal, é um caos, é um transtorno, mas é um transtorno. É um transtorno, tem um acostamento. E lá em cima não. E existem regras. Ali foi uma negligência, foi uma... Não é nem negligência, é praticamente um crime no caso da Chapecoense. Porque, assim, existem regras muito específicas na aviação de combustível. Então você tem que ter combustível para ir de A até B, fazer espera em B. Se não der para espera de 45 minutos. Tipo, ficar 45 minutos girando em cima de São Paulo esperando Congonhas melhorar. Não melhorou. Você tem que ter combustível para ir até Campinas ou voltar para o Rio de Janeiro e ainda fazer uma espera antes de pousar. Então sempre sobra combustível nos aviões. E tem que ser assim. Quando você faz um negócio desse que os caras fizeram, pensando na sorte... Sim. Não funciona, né? Aliás, tem até eu tenho umas DRs com a minha esposa às vezes, porque eu trabalhei 35 anos na aviação. Então, na aviação, a gente sempre olha o lado negativo das coisas. Pensando, vai acontecer. Assim, a gente nunca pode contar com a sorte, a gente conta com o azar. Assim, vai acontecer alguma coisa errada. E aí você se protege para aquilo. E aí, quando a minha esposa às vezes fala, tive uma ideia legal, vamos fazer isso aqui. Aí, na minha cabeça, depois de você trabalhar 35 anos na aviação, eu começo a analisar o que pode dar errado. E aí, se eu falo alguma coisa assim, ela, mas você só olha o lado negativo das coisas. Eu falo, mas Fui condicionado a eu isso. sou assim. Mas, normalmente, o fato de pensar no que pode dar errado faz a gente se proteger mais. Sim, né? Você muito deu mais. o exemplo da faixa de pedestre. Outro dia eu estava comentando, não lembro onde foi que eu estava falando sobre... casos que acontecem de pessoas que esquecem a criança dentro do carro. E aí que tem um monte de técnica para te ajudar a não esquecer, que é deixar ou um objeto seu, a carteira, o celular, no banco de trás, porque te obriga a ir ao banco de trás pegar, ou amarrar uma fralda no volante, enfim, tem algumas coisas que você faz para se lembrar. E normalmente a pessoa que fala, não, eu jamais esqueceria, ela não vai tomar esse cuidado. Então a pessoa que tem o medo de esquecer vai tomar o cuidado e vai ter menos risco de esquecer, né? Cara, uma das palestras que eu dou é sobre fatores humanos. E eu lembro, uns 5, 6 anos atrás, eu começava uma palestra justamente com isso. Como pode? Porque não tem nada mais sagrado para um pai do que um filho, cara. Quando você tem... Tanto que não tem pena para isso, né? A pena já é a própria perda do filho. Perda, Cara, tipo, eu tenho um filho, assim, né? Então, é um amor que você não sabe de onde vem. Aí, como pode
você esquecer uma criança dentro do carro a ponto dela morrer no calor, no sol. E esse é o grande estudo que a aviação faz. Assim, porque a grande sacada é o seguinte, o ser humano erra. Então a gente tem que fazer com que, na hora que ele errar, não ocorra um acidente fatal. Então as redes de segurança são criadas para isso. E aí entra um monte de tecnologia, de padrões. E por que tem 2 pilotos a bordo se só precisaria de, hoje em dia, 0? Mas tem 2. Por que isso? Por causa de erros. E diversos processos foram criados por causa disso. E esse negócio de esquecer, por exemplo, depois que acontece, às vezes a indústria automobilística também aprende com os erros. Hoje em dia, se você sair do seu carro e tem um peso no banco atrás, e você fechar e apertar o alarme, o carro vai buzinar. Aí é aquela tensão, né, de falar que tem alguma coisa errada, aí você volta e tá o bebê lá. Então, os carros também aprendem com algumas coisas. Mas o estudo disso, do porquê o ser humano faz esse tipo de coisa, é fantástico. Assim, as coisas que te levam a desviar de caminho, porque acidentes aconteceram por causa disso. Assim, você fica numa visão de túnel tão grande, que é o caso do acidente com o Teori Zavascki. Eu vou pousar ali. Eu já vim aqui várias vezes. Eu sei onde é a pista, eu sei. Tanto é que ele faz a primeira, não dá certo, ele arremete, faz a segunda volta mais baixo para tentar ver a pista, e aí é quando ele colide com o mar, né? Ele entra voando na água. Então, essa visão de túnel, essas coisas, são muito semelhantes a isso, de esquecer um bebê. Você tá com outras coisas na cabeça e esquece de algumas coisas fundamentais. Dos detalhes, né? Até eu queria te perguntar sobre essa coisa dos fatores humanos. Com esse avanço da tecnologia nas aeronaves, a automação, você acredita que previne os riscos de acidente ou vai criar novos tipos de desafio? É uma ótima pergunta. Eu posso responder ela de forma bem prática, que assim, quando a gente analisa os últimos anos da aviação, os últimos 20 anos, que é quando a automação começou a ser incluída nos aviões, com o Airbus A320, A321, 19, toda a família Airbus, que tem uma automação em excesso. O nível de acidentes caiu muito. Então, a automação na aviação trouxe muita segurança. No entanto, quando ela falha, ela diminui a proficiência do piloto. Porque você está acostumado a voar sempre com automação. É como se você nunca dirigiu um carro manual, câmbio manual na tua vida. Você só dirige carro automático. E digamos que um dia ele parou o automatismo, agora você tem que cambiar. Você não vai saber. Então isso existe também. Existe uma perda de proficiência pelo excesso de automação. Por outro lado, é cada vez mais raro ter panes que você perca todo o automatismo. Existe a redundância do automatismo hoje. Então, eu sou a favor da automação, porque isso alivia a carga de trabalho. E quanto mais tecnologia a gente tem controlando as coisas, mais essa equação desses 80% de erro humano é reduzida. Então, a gente teve um acidente há 3 dias atrás, eu estou falando isso, a gente está gravando isso no final de janeiro, né? Sim. Em que houve uma colisão aérea em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, que é o Reagan, lá em Washington, em que a possibilidade de se usar auxílios de instrumento foi retirada para uma decisão de visualização do ser humano. Perceba, se existe uma aproximação por instrumentos em que um radar está controlando a separação entre os aviões, é muito mais seguro do que você falar assim, você pode pousar na outra pista visual? E aí o cara diz que sim, e ele fala para um outro helicóptero assim, você está avistando o tráfego tal? E o cara fala, sim. Então desvie e passe por trás dele. Isso você está tirando uma tecnologia que está te auxiliando e está deixando na mão do ser humano tomar decisões. E isso é um furo em várias camadas de segurança que tem. Nos Estados Unidos acontece muito isso, o volume de tráfego é muito grande.
E a princípio você pode pensar, putz, mas isso é muito inseguro. Você colocar esse componente assim do ser humano ali no meio. No entanto, faz décadas que eles usam esse sistema e fazia 15 anos que eles não tinham acidente aéreo, com colisão aérea. Então, não é que seja perigoso, você adicionou um componente a mais. E aí, uma coisa interessante, né? A gente estava falando de teoria de conspiração, né? Que as pessoas, o que mais elas falam de conspiração? Quando aparece o vídeo, apareceu um vídeo muito mais claro, assim, do helicóptero vindo e do avião vindo com farolzão ligado. E não existe nenhum movimento assim, existe a colisão e ele vai para a água. Aí todo mundo fala, é óbvio que foi intencional. É impossível o piloto de helicóptero não ter visto o farol desse avião desse tamanho. E eu entendo a dificuldade das pessoas de entenderem isso, mas se elas entendessem assim, o que eles estavam fazendo ali, que era um voo de treinamento, usando o Night Vision Goggles, NVG, que são os óculos de visão noturna, em que você transforma todo o teu campo de visão em verde e branco, basicamente. Igual, sei lá, jogo, o filme né? Predador, o jogo, o filme Predador, essas coisas. Ou qualquer celular da década de 90. Tela verde. Que era só o quadradinho. E teve um piloto de helicóptero que explicou muito bem, assim, por que ele talvez não tenha visto. Talvez não, ele não viu, senão ele teria evitado o choque. Esses óculos, o cara falou assim, é como se você usasse 2 cones de papel higiênico, assim, no teu olho. Então você enxerga o mundo para tua frente. O que está do teu lado Não tem visão não periférica. tem visão periférica. E pior, as luzes que são muito fortes, ele dá uma dimada, uma apagada nelas para não ficar um borrão na sua cara. E as luzes são mais fracas, ele dá uma aumentada. Então as coisas ficam tudo em 2 cores, azul e branco e verde, e você não tem profundidade, não tem distância. É um negócio complicado. Então, provavelmente eles não viram mesmo. E quando ele falou que viu, porque ele responde para a torre, eu estou vendo o tráfego, ele estava vendo o que estava atrás do avião que bateu nele, e não o avião que bateu nele, porque o avião que bateu nele veio nesse sentido. No vídeo dá para ver que eles batem assim. E aqui é onde ele não tem visão periférica. Aí eu tentar explicar isso, ainda assim as pessoas vão falar, não, mas foi intencional. Por exemplo, estavam em 2, não poderia um estar usando o equipamento e outro não? Essa é uma boa pergunta também. E foi feita essa pergunta para os pilotos, né? Assim, por que um não usa e o outro não usa? É porque, primeiro, aliás, tem uma pergunta até mais legal, que é assim, além disso, por que eles estavam fazendo esse tipo de treinamento em Washington, D.C., que é um dos aeroportos mais críticos que tem, com o maior número de movimentos? Então, eles não podem estar um usando e outro não, porque se o que estiver usando ele está em comando e ele ficar incapacitado por qualquer motivo, deu um ataque cardíaco, alguma coisa, o outro tem que imediatamente assumir a operação usando o Night Goggles. Então, os dois têm que estar usando. Essa foi a resposta que me foi dada. E por que eles estão fazendo isso em Washington? Porque eles fazem isso lá. É uma missão que eles têm que fazer. Então, se eles têm que fazer essa missão, eles têm que treinar essa missão. Então, eles estavam em um treinamento, porque aquilo é vida real. Uma simulação do que acontece. Simulação. Agora, uma coisa que seria quase para tranquilizar as pessoas é que, mesmo sem ter enxergado, mesmo se um não tivesse visto o outro, porque o piloto do avião de passageiros com certeza não viu o helicóptero. E o helicóptero provavelmente não viu o avião vindo por causa dessa questão da visão periférica. Mas mesmo que eles não tivessem se visto, existe por onde o helicóptero passa, existe um teto máximo que o helicóptero pode subir, que são 200 pés, que dá 60 metros. A altitude máxima que o helicóptero pode voar naquele trecho. E o avião naquele trecho ele estaria a uns 120 metros. Então ele passaria... Não pode passar por cima de um avião tão perto assim, mas ele passaria sem ocorrer a colisão. Então, uma das questões que a investigação vai focar é... Porque o avião estava baixo.
ou por que o helicóptero estava alto. Entendi. A gente não sabe. Quem que tá fora do lugar? Pelo menos até esse momento não sabemos. Não né? sabemos. Para deixar claro para as pessoas Isso, que a gente está... Até esse momento a gente não sabe quem que estava fora da altitude deveria. correta. Em 30 dias, a partir do acidente, deve sair um relatório preliminar que já deve ter algumas informações factuais. Ainda a gente não vai saber ainda como o acidente se desenvolveu, porque isso demora um ano mais ou menos, para analisar todos esses fatores bem pequenos. Isso pode trazer uma mudança grande em como os Estados Unidos fazem o controle de tráfego aéreo. Porque agora existe um presidente lá que, aliás, falou uma grande besteira na entrevista coletiva. Ele já praticamente falou que foi o controle de tráfego aéreo que errou. E não se sabe o que aconteceu. Então, falou pior. Ele falou que é por causa da administração anterior ter a questão do DAY, né, que é o inclusão, e isso foi o que causou o acidente. Terrível falar isso, porque isso tira a honra dos investigadores. Assim, pô, o cara investiga para ele saber a verdade e não politicamente saber se é alguém de que lado, de que espectro político o cara tá. Enfim, aconteceu isso. Mas eles vão chegar à raiz do problema e podem mudar a maneira com que se faz separação visual nos Estados Unidos. Porque se você voar no resto do mundo, aqui no Brasil não se faz isso. Na Europa não se faz isso. Existe um órgão mundial que controla a aviação, chama ICAO, ou OACI no Brasil, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Esse órgão cria as regras. E uma das regras fala que não existe separação visual noturna. Se você não faz isso, quem faz isso é o controle, é o radar. Para mitigar. Quanto mais você mitiga a chance de acidente, melhor você tem. Mas nos Estados Unidos isso não é utilizado. Eles têm a regra própria, que é uma regra do FAA, por causa do volume de tráfego. Só que a tecnologia vai ter que ajudar isso. Sim. Senão eles não podem... Senão a gente não pode pagar preços de acidentes por causa de um sistema que existe há décadas. Sim. Então... A gente tem alguns casos aqui que a gente gostaria de comentar, e aí eu vou puxar o primeiro então, que até foi um acidente que depois, não sei se por conta dele, mas teve alteração no aeroporto de Congonhas, né? Que foi o da TAM, né? TAM. Que ainda era TAM, foi em 2007, é isso? Isso. Que 3054. e passou para o prédio do outro lado da avenida, que era também da TAM, né? Era. O prédio que bateu lá. Uhum. E aí que teve essa alteração no aeroporto, eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Aquela extensão que colocaram no seu nome técnico dela, mas eu sei que não passa dali, né? Não passa dali. Se o avião chegar ali, ele dá aquela afundada e finca. É uma espécie de caixa de brita ultramoderna. Assim, como tem na Fórmula 1, aquelas caixas de brita para desacelerar o carro. Esse é um tipo de concreto que ele se desfaz com o peso do avião. E aí ele segura um monstro daqueles em 100 metros, sei lá, 60 metros e consegue parar o avião. É muito bom falar isso porque essa é uma das mudanças que veio de uma sugestão que foi feita lá quando saiu o relatório, acho que em 2008, 2009 saiu o relatório final, falava isso, tem que ter uma área de escape. Antes disso já foram feitos outros critérios, por exemplo, a pista de Congonhas naquela época, ela tinha um tamanho usável total. Assim, era cabeceira aqui, você usava a pista inteira. Aconteceu um acidente. Fala, pista curta, vamos reduzir mais ainda. Aí você reduziu a pista para ter pelo menos um pouco de área de escape. Mas você não pode reduzir pista sem reduzir performance dos aviões. Então, é por isso que às vezes em Congonhas, o avião não sai cheio, o avião não faz voo muito longo, porque voo longo e cheio significa que ele está mais pesado, ele vai usar um trecho de pista que não pode. Então, isso é interessante para o passageiro também entender assim, pô, eu estava no avião, aí me tiraram de bordo porque disseram que estava calor. É porque o calor afeta a potência do motor, afeta o tempo de frenagem do avião e tudo isso é calculado, é muito exato. E é por isso que ele sai, é pela segurança dele e dos outros que vão voar também. Então, você restringindo a operação, você está aumentando a segurança também. Isso foi feito em Congonhas. Aí depois veio aquele negócio azul que está lá nas cabeceiras, né? Que é isso que segura o avião. Então agora tem área de escape. Então um avião que se acidentou em 2007 e perceba, a causa principal não foi essa. Essa é uma sugestão de melhoria para o aeroporto.
mas teve essa Sim. melhoria. Sim. E as causas também, que as Na outras... verdade, isso existindo lá teria evitado o acidente depois de todas as causas do que fez o avião Não, passar, pior ou que não teria evitado. Mesmo Por que com foi isso pra lá? lá, é porque ele sai, antes de chegar na cabeceira, ele já antes. sai. Entendi. Aquilo foi um outro problema de porque assimetria. aquele que colocaram é bem no bico. E o avião foi pra cá, é foi pra cá, verdade. Então, não evitaria aquele acidente, mas trouxe ótimas melhorias para... Se um dia o cara tá decolando e abortar uma decolagem e o freio não funcionar, é só ele manter o avião reto que ele vai parar lá, né? Mas tem um limite de velocidade também, tá? Não lembro se é 80 nós ou 60 nós, porque se ele estiver em alta velocidade... Aliás, quando a gente fala desse acidente que ocorreu lá na Coreia do Sul, muita gente pergunta por que não tinha um sistema desse? Se tivesse, talvez não tivesse funcionado na Coreia também. Porque estava em alta velocidade. Porque ele estava em alta velocidade e pior, ele estava sem trem de pouso. E aquilo é feito para na hora que o trem de pouso entrar, ele afundar e parar. Entendi. Então talvez não tivesse a mesma eficiência lá. Então existem... complexo a aviação. Sim. É por isso que a gente fala assim, é muito melhor evitar o acidente. Mas muito melhor. Não queira estar perto de um acidente. Porque daí você está remediando o problema, na verdade, né? Exato. Então, se você remediar antes, aí beleza, aí o acidente não vai acontecer. Sim. Outro caso de muita repercussão foi o acidente onde estava a Marília Mendonça no voo. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caso, que com certeza você foi muito requisitado, né, na época desse acidente, e também sobre a ética na abordagem midiática quando ocorre um voo com uma pessoa famosa e até também dos usuários das redes sociais com compartilhamento de imagens reais das tragédias. Bom, isso é terrível. Vou falar especificamente da Marília Mendonça e vou falar também que isso começou, na verdade, com o acidente dos Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, a gente não tinha ainda Instagram, não tinha essas coisas, mas já tinha celular. Não lembro que mensageiro que era, mas ou se trocava e-mail, não lembro. Mas vocês devem ter recebido Tinha foto em capa de jornal. Era então, assustador. A sociedade mudou, pelo menos para melhor nesse aspecto, mas a população não. O que aconteceu nesse acidente da Marília Mendonça foi terrível por vários motivos. Primeiro, quando aconteceu o acidente, a CNN me ligou e me botou ao vivo, a Daniela Lima que estava lá. E a gente estava ao vivo e a assessoria de imprensa da Marília Mendonça falou que tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo e vai sair. E eu falei coisas ali relacionadas ao avião e tudo mais, baseado nessa premissa. Olha, não aconteceu fatalidades, então vou falar um pouco mais do que eu falaria se tivesse ocorrido vítimas. E aí tem um break comercial. Quando volta, a Daniela fala, agora uma notícia que a gente não queria dar. Aí não tem sobreviventes. Aí eu falei, putz, que sacanagem. Como é que uma assessoria de imprensa fala um negócio desse, né, com os fãs? Pra quê fazer isso? E aí depois surgiram, né, pessoas que filmaram a retirada e colocaram isso. E depois teve pior ainda, que teve alguém no necrotério, né? Que vazaram imagens do necrotério. Esse cara foi preso, inclusive. Acho que eles descobriram quem que vazou essas fotos. Então, eu tento educar as pessoas assim, falar do respeito às vítimas, sabe? Como eu falo de aviação o ano inteiro, quando acontece um acidente, é normal as pessoas me requisitarem. Mas eu tenho muito cuidado em falar sobre o que aconteceu, porque primeiro eu não sei. Uma investigação é muito complexa. Coisas minúsculas podem inverter completamente o sentido de um acidente. Então eu não falo essas coisas. Agora eu consigo falar isso numa grande rede de jornal ao vivo, falar, precisa esperar a investigação, precisa esperar a investigação. Porque no passado sempre vinha alguém falando, isso aí foi erro do piloto, isso aí foi, furou o pneu. Não existe isso, é muito mais complexo que isso, e agora eu posso falar isso. Antes eu tinha um blog que eu falava isso e ele não era tão visto como é o meu canal hoje em dia. Sim. Então eu sou feliz de ter essa referência hoje de falar. Por outro lado, eu também tento educar as pessoas, falar, gente, no acidente da Voipaz também teve gente filmando e falando besteira, assim, tá pegando fogo, mas tem gente que tá viva, e não tinha nenhuma pessoa viva lá.
Então, eu não sei como é que a gente vai sair desse buraco de rede social, porque a gente não consegue conscientizar as pessoas. No acidente do Boechat, no helicóptero, o cara tentou fazer um pouso de emergência na rodovia e daria tudo certo. Só que ele passou um pouco do ponto. E quando ele passou do ponto, veio um caminhão e bateu no helicóptero. Então foi um acidente automotivo, na verdade. E quando bateu, o helicóptero girou e começou a pegar fogo. E teve gente que filmou um corpo pegando fogo dentro do helicóptero e publica isso. Pensa, se você é um familiar e você... Porque isso viraliza. Aí tem as pessoas que também, né, recebem aqui. Já é errado o cara que filma isso e já é triplamente errado, a pessoa começa a compartilhar. Isso chega num familiar. Ninguém quer ver isso. Então, eu acho que regulamentar não é a melhor solução, mas que alguma coisa precisa mudar, precisa. Ou colocar alguma penalidade para quem compartilha ou para quem posta. Sim, eu acho que tem que buscar e tem que começar exemplos assim, falar, ó, esse fulano aqui fez isso, ele vai pagar por isso. Para começar, acho que a única maneira é punindo. Quando a gente educa filhos, é assim. Assim, os filhos eles não têm noção do que pode fazer ou que não pode fazer. Sim. E quem dá os limites são os pais. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa assim, através de punição. Sim. Nem que seja, você vai ficar semana inteira sem abrir o seu tablet e seu videogame. Então, poxa, eu tô sendo penalizado, então melhor eu fazer o que meu pai falou. Assim, Tem que ter, sim. Tem que ter. Talvez automaticamente pelas redes sociais ali, rastrear quem foi, sabe? Já ter a informação. Que não é difícil fazer, né? Hoje em dia, não. Com inteligência artificial, por muito menos, os perfis são bloqueados ou suspensos, né? Quando posta uma foto, sei lá, teve até uma época que falaram de mamilo, que às vezes postava foto e o perfil era suspenso. Então, assim, já dá pra identificar fotos e imagens que contenham, né? Então, assim, postou automaticamente é suspenso pra investigação e pronto. Né? Eu acho que tem que ter alguma coisa assim, não pode ficar. É que as companhias, né, que giram esse negócio, a gente está ficando um pouco off-topic aqui, mas faz parte porque a gente está falando de acidente aéreo e existe essas coisas mesmo quando tem acidente aéreo. Elas se baseiam numa liberdade de expressão que vai além do que é... Né? Informação, você diz? Sim. Assim, não é que... É uma curiosidade você não pode mórbida, falar né? determinadas coisas em nome de liberdade de expressão. É isso. Sim. Outro caso que me chama muita atenção, e na verdade é de repercussão mundial, é o caso do acidente da Cordilheira dos Andes, que tem documentário, que tem filme. Eu queria que você comentasse o que mais te chamou a atenção nesse caso, e se já houve algum outro acidente parecido com esse, onde eles ficaram, sei lá, foram 70 e poucos dias? Foram. E eram 45 passageiros e só 16 sobreviveram. Bom, a respeito disso, eu quero elogiar a série que foi feita. Você assistiram a série? Assisti. Maravilhosa, assim, E como ela foi baseada, né, num fato real, e realmente um cara tirava fotos, quando você vê a foto original e como a Netflix é impressionante. Esse é um dos casos mais, assim, estudados da aviação de resiliência do ser humano. E também mostra um outro lado de quando... que foi o que aconteceu também no acidente do Varig 254. Esse acidente aconteceu porque os caras, eles receberam uma informação errada do instrumento, que como esse avião voava relativamente baixo, tem um local na cordilheira em que ele faz a travessia, né? Ele vai para o sul, aí ele faz a travessia, depois volta para o norte para ir para Santiago. Acho que eles iam para Santiago. E ele recebe uma informação errada da distância que ele está de um determinado farol de rádio que tem lá. Naquela época era tudo muito rudimentar, não tinha GPS os aviões, olha isso. Sim. E aí ele vira num lugar onde não é para virar, e aí acontece o acidente. Quando o avião não chega onde ele deveria chegar, aí se acende o alerta. Opa, vamos fazer as buscas que o cara não veio. E vai fazer busca onde? Pelo caminho que o cara deveria ter feito. Então eles estavam procurando onde o avião deveria estar e não onde ele efetivamente estava. Porque não tinha sinalização, não tinha nada, não tinha nem um localizador de emergência naquele avião.
E aí entra essa história de toda a sobrevivência. E é um caso em que você comer carne humana não é significado de crime porque você está sobrevivendo. Isso aconteceu também. Aliás, tem uma norma no direito, eu não sei, não estudei direito, não sei se vocês são advogados, mas tem uma norma no direito que fala disso, que tem um caso parecido, que são uns funcionários de uma mina, que eles ficam soterrados, sem nada, só que eles estão vivos. E alguém precisa morrer Para os outros sobreviverem. Mas teve um caso aqui, não no Brasil, mas com um brasileiro, Milton Terra Verde. Ele e um cunhado estavam voando no aviãozinho, eles iam para Bolívia, se eu não me engano. E aí ocorre um problema no avião, eles pousam no meio de uma floresta ali, sem saber direito onde que estão, e já começam a esperar resgate. Esperar resgate. Aí tem esse cara, o Milton Terra Verde, ele vai escrevendo um diário do que está acontecendo dia a dia. Aí ele fala, pô, meu cunhado hoje tá com tanta sede que ele bebeu gasolina do avião. Nossa. E agora ele tá vomitando muito. E imagina a pessoa ficar com sede. Aí eles esperavam chover. E aí quando chovia ele armazenava água para beber. E eles, acho que eu não lembro exatamente quantos dias, mas foram mais de 30 dias. Meu Deus. E o pai dele, que ficou no Brasil, tentando, né, a buscas com a FAB, com a Bolívia. E ele acaba morrendo nesse local. Morreu de sede. O cunhado também? O cunhado morreu bem antes. Ele ficou sozinho. Os e dois ele morreram. Os dois morreram. E ele vai contando a história assim, poxa, o corpo tá apodrecendo do meu pobre cunhado e não sei o que lá. É um diário mesmo, assim, é muito triste. Eu contei essa história no Aviões e Música, mas é uma história... Eu demorei para contar porque ela é uma história muito triste, assim, de sobrevivência. Não é do acidente aéreo em si, porque, por incrível que pareça, o avião não estava tão ruim. Tanto é que alguém chegou a decolar para procurar e não conseguiu e voltou para o mesmo lugar. Eles estavam completamente perdidos. Esse cara era de São José do Rio Preto e o túmulo dele é lá. E até hoje o pessoal de São José do Rio Preto conhece essa história e no aniversário de falecimento dele, o pessoal vai lá e coloca copos de água na tumba. Então o negócio que é semelhante que acontece. É simbólico, como o pessoal lá dos Andes também. Sim. Que é impressionante. E tem gente que sobreviveu que tá vivo até hoje, né? Tem. Eles estão bem idosos, mas... Eu inclusive eu tenho contato com um deles, eu ia fazer um vídeo lá, que tem um passeio que você vai até o local onde aconteceu o acidente. Tem duas maneiras de ir, ou você vai de helicóptero, que é muito caro, ou você vai de mula, que demora 2 dias para chegar lá, onde o avião se acidentou. Caramba. Mas existe esse passeio. E eu ia fazer para recontar a história, assim, mostrar em loco, né? Mas deixei para lá, é muito complicado. E 2 dias de mula com a minha idade, é melhor evitar. É vontade de ver o local do acidente em 2 dias de mula. E pra gente terminar, Lito, qual que é o seu caso de acidente aéreo que mais te intriga na vida, assim? Que sempre que perguntam é o exemplo que aparece na sua cabeça. O que mais me intriga é o Malaysia MH370, aquele avião que desapareceu. E esse me intriga, assim, porque eu tenho a minha tese sobre ele, eu já falei até no programa do Sacani uma vez, foi a primeira vez que eu falei a minha tese, porque existem várias, assim, elas não fazem sentido para quem conhece o avião como eu conheço muito bem aquele avião. Eu trabalhei 25 anos com Boeing 777. Então, são 25 anos de conhecimento técnico sobre o avião. Eu sei que determinadas coisas não acontecem com aquele avião. E eu fui uma das pessoas que sempre falou, tá no meu blog lá, em 2014, eu falo, ele não perdeu toda a força elétrica. Esse avião está sendo comandado. E depois apareceram algumas coisas assim, a imagem de radar que já mostra que ele realmente atravessou, e o avião ele não foi sequestrado, ele não foi, assim, uma pessoa resolveu fazer aquilo e fez. Eu acho que foi o comandante, eu não acho que foi o copiloto, mas aí existe uma questão, as pessoas perguntam, mas o que o copiloto fez então? Porque você vai evitar um acidente desse. E eu acho que o cara neutralizou o copiloto. E existe uma maneira de fazer isso. Essa é a sua teoria? Essa é a minha teoria. Ele matou o cara e ele não falou nada. Talvez tenha falado para as comissárias, segue o serviço de bordo, tá tudo tranquilo, eu aviso quando
quando a gente for descer. Desliga o sistema de entretenimento, para as pessoas não verem no mapinha para onde o avião está indo. O pessoal janta, dorme e tá tudo certo. Ele segue o voo dele fazendo um caminho que ninguém sabe. E ele voou 6 horas, era mais ou menos o tempo que ele pousaria lá na China. Talvez tenham percebido no final ali, Não tá chegando. só tem mar aqui, cadê? Não tá chegando? E aí deve ter começado umas perguntas, se as pessoas estivessem vivas, porque tem uma tese, e essa eu não sei avaliar ou não, que ele teria despressurizado o avião. Porque se você despressuriza o avião, que também não é uma coisa fácil de se fazer em voo, as pessoas ficariam inconscientes. E ele não, porque o oxigênio dos pilotos demora. O oxigênio do passageiro é 15 minutos. Assim, 15 minutos as pessoas teriam máscaras. Acima disso, só o oxigênio dos pilotos que demora ali 2 a 4 horas. Mas se as máscaras tivessem... Se ele despressuriza o avião, as máscaras cairiam. E no acidente, como foi, na hora que ele bate no mar, a gente teria vestígios dessas máscaras, porque elas são de plástico, elas flutuariam. E a gente não tem vestígio nenhum. Tem vestígio metálico do avião e não disso. Então, acho que ele não despressurizou e ele foi até o final, pilotando o avião, e ele tentou fazer um pouso na água. Só que não deu certo. Não foi concluída a investigação? Não acharam? Não acharam o avião até hoje. E esse é um caso interessante, porque eu falei do Air France aqui, né, um pouco antes, que demorou 2 anos para achar o avião. E o Air France, quando ele caiu, ele emitiu o local onde ele estava, latitude e longitude. Estou aqui, caindo, pum. 2 anos para encontrar um avião que se sabia aonde ele caiu. Agora imagina um avião que você não sabe onde caiu. Você tem cálculos matemáticos que indicam que é num local. Mas... Nossa. Daqui uns 10 anos vão encontrar vestígios. Talvez a tecnologia artificial auxilie nisso. Talvez, né? Essa era que a gente está vivendo de constantes mudanças, talvez encontre. Sim. E se tiver uma informação válida nas caixas pretas, só se o cara falou alguma coisa. Porque as caixas pretas funcionam assim. A que grava as coisas do avião, ela vai gravar todos os parâmetros, mas o avião estava bom, o avião estava voando. Vai ter algumas mensagens dizendo que o transponder foi desligado para ficar invisível, isso vai ter na caixa preta. Mas a voz, a cada 2 horas, ela é regravada, como se fosse uma fita em loop. Então você grava só as últimas 2 horas, sempre. Então se nas últimas 2 horas de voo o piloto não falou o porquê que ele fez aquilo, a gente não vai saber também. Mesmo encontrando, não vai ter a solução, se não tiver alguma coisa falada. E as famílias que ficaram sem resposta? Acho que isso é uma das piores coisas que tem. Sim. Porque quando você não tem um corpo, você não consegue viver o luto, não termina a sua história. Isso é terrível. Então esse é um dos que mais me intrigam. Caramba. Bom, Lito, obrigada por você ter vindo ao Vênus Investiga. A gente queria fazer esse episódio faz tempo. Volte para fazer um episódio do Vênus Podcast para a gente discorrer sobre vários assuntos. Agradeço. Chama de parabéns pelos 4 anos do Vênus Podcast. Vocês merecem muito, vocês são demais. Adoro vocês. E foi um prazer ter vindo aqui. E tô aí. Só me chamar que eu venho. Deixa suas redes sociais para a galera continuar te acompanhando. Deixa o YouTube, deixa tudo. Então, o meu Instagram é @lito. Consegui. Só 4 letrinhas no Instagram. Você conseguiu esse arroba? Consegui, @lito. Então o Instagram é o único que é diferente. Todas as outras redes sociais é @aviões e músicas, tudo junto. Eu entrego 50% do que eu prometo, tá? Eu só entrego aviões, músicas, quase nada, por causa do Content ID. Então, Aviões e Músicas, todas as redes sociais. E o canal Aviões e Músicas no YouTube, com muitas referências de avião. E eu tiro o medo das pessoas de voarem, mesmo falando sobre acidente. Porque quando você entende a anatomia de um acidente, você fala, nossa, é tão difícil acontecer que é seguro voar. Você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, deixa o seu like, deixa o seu comentário, conta pra gente alguma experiência que você teve. Eu já passei por turbulência, tá? Já passei, mas não cai. Não cai. Deixa aqui no comentário e acompanha todo o conteúdo do canal do Vênus, feito tudo com muito carinho pra você. Beijo.